Olá pessoal, tudo jóia? Vamos dar prosseguimento a mais uma videoaula da nossa disciplina de propagação de plantas. Retomando o assunto que é propagação por estaquia, né? A segunda parte. Primeira parte a gente viu a respeito dos princípios fisiológicos, princípios anatômicos envolvidos, né? As vantagens e desvantagens da propagação por estaquia. E nessa videoaula de hoje vamos falar sobre os principais fatores, né, que influenciam no sucesso da estaquia, ok? Então, vamos lá. O primeiro fator que a gente vai abordar aqui é a influência da posição, né, do corte da gema, né, no corte basal. Ou seja, a gente pode fazer esse corte no meio do entrenó, né, ou abaixo do nó. Porém, o importante é o que? É a presença de gemas, né? Então a gente tem que ter gemas viáveis para a brotação, né? Para a futura brotação aí dessa estaquia. Temos também um aspecto muito importante que devemos abordar, que é a influência da área foliar, né? Tem várias espécies, né, que preconiza-se a presença de folhas, né? Então, se a gente está trabalhando com estacas herbáceas, lembra das estacas herbáceas, né? Estacas herbáceas é quando aquelas estacas retiradas no período de crescimento vegetativo da planta, né? Então, os tecidos estão mais tenros, né? São tecidos novos, por isso chamadas de herbáceas. Então, o que acontece? Quando a gente deixa a presença de folhas nas estacas, né? Essas folhas, a gente viu lá na aula de auxina, né, que eu deixei gravadas para vocês. A auxina ela é produzida nos meristemas apicais, né? Lá na parte apical. Então, nos tecidos mais novos, foliares. Ou seja, então, com a presença de folhas nas estacas, essas estacas elas têm uma capacidade maior de enraizamento, porque ela vai ter um conteúdo maior de auxina. E a auxina, pessoal, ela tem o transporte da auxina, a gente chama de transporte polar, né? Do ápice para a base, ou seja, ela é produzida no ápice e tem o transporte via até a base, né? Então aqui para vocês verem, né, a folha intacta, geralmente a gente corta metade da folha, né, para não perder tanto, não haver tanta troca gasosa com o meio, né? Mas a presença de folha ela é essencial, né? Claro que tem algumas estacas, por exemplo, as estacas lenhosas, geralmente a gente não trabalha com folha, mas essas estacas lenhosas elas têm um conteúdo maior, né, de fotoassimilados acumulados, né? Então ela tem uma reserva maior, e essa reserva que vai garantir, né, brotações e também garantir o enraizamento, certo? Então aqui para vocês verem um trabalho, né, a influência de folhas e lesões na base de estacas, né, no enraizamento de goiabeira. Então aqui vocês podem ver, né, folhas cortadas ao meio e folhas inteiras. Não houve diferença significativa aqui, por exemplo, na capacidade de enraizamento, né? Só houve diferença aqui na matéria fresca, né? As folhas inteiras, claro, porque a folha inteira ela vai ter mais matéria seca, porque ela em relação à folha cortada, né? Aqui para vocês verem aqui, esse aqui é um quadro de resumo da análise de variância, né? Então, o que eu expliquei para vocês na aula de projeto de pesquisa. Então, ele trabalhou com dois fatores, né? A lesão e também a folha. E aqui temos a interação,
A gente pode observar que não houve diferença aqui, ó. Vamos olhar aqui, estacas enraizadas, que é um dos principais, né? Não houve, houve diferença somente na lesão, né? Então, quando a gente faz essa lesão, que é a exposição do câmbio, né? É um ferimento na base da estaca ali para o tratamento posterior com o hormônio, a gente tem os melhores resultados de enraizamento, né? Eu mostrei para vocês lá aquelas figuras lá do pêssego, certo? Então aqui só para vocês verem que as folhas influenciam, né, no enraizamento. Então vocês já sabem disso. Aqui mais mostrando, né, o transporte polar de auxinas, né? Então aqui é onde ela é produzida, né, geralmente nos meristemos, né, apicais, e o transporte ele é do ápice para a base, ok? Outro fator importantíssimo que a gente trabalha é com os reguladores de crescimento, né? Então, o regulador de crescimento, né, ou né, o hormônio, no caso aqui, né, o fito-hormônio, a principal é do grupo das auxinas, né? Então tem como função crescimento do caule, né, formação de raízes adventícias, né, a questão da dominância apical. Então são a dominância apical, a gente vê lá na aula de auxinas, quando eu tenho uma planta que ela está crescendo vegetativamente, né, e eu quebro essa dominância apical, ou seja, eu podo ali aquele meristema apical, eu tô quebrando essa dominância, eu tô forçando então, né, forçando a parada da produção de auxina. Com isso faz com que as gemas laterais elas sejam priorizadas e forçando a brotação lateral, né? Então é uma também função da auxina. Abscisão de folhas e frutos, né? E ativação de células cambiais. Então, dentro da estaquia, a importância é a iniciação dessas raízes adventícias, né? Então, a divisão lá das primeiras células lá iniciais. O que acontece? Esse enraizamento, né, dessas raízes adventícias, ela tem uma dose ideal, né? Então essa dose ideal, a gente chega, são pequenos níveis de auxina, né, para promover esse enraizamento, né? Então se eu passar um pouco da conta, vai fazer o efeito contrário, certo? Então a gente tem algumas auxinas naturais, né, ácido indolacético, né, e o ácido indolbutírico, e temos também auxinas artificiais, né? O ácido indolbutírico mesmo, ele é comercializado, né? Tem a ANA, que é ácido naftenol acético, né? É um outro tipo de auxina. O 2,4-D que a gente utiliza, né, como herbicida, e assim por diante. A gente tem maiores detalhes lá na aula de auxina, certo? Então aqui só para vocês verem a formulação química, né? Então geralmente alto nível de auxina, né, e baixo nível de citocinina favorece a formação de raízes adventícias, né? Porém, baixa auxina e alta citocinina favorece a formação de gemas, né, as gemas laterais. Então, função é estimular a formação de gemas e inibir as raízes. No caso aqui, a gente está trabalhando, né, com o grupo de citocinina. Então, a citocinina ela estimula a formação de gemas laterais, né, e inibe as raízes. Que é a estrutura química, né? Eu não vou entrar em detalhes com vocês. O outro grupo de
reguladores, né? Isso aqui é um resumão. Giberelina, né? Que é principal efeito é o crescimento de caule, né? Giberelina é o hormônio do crescimento, né? Então, esses em concentrações relativamente altas inibem o enraizamento adventício, né? Claro. Impedem também a dediferenciação das células, né? Dediferenciação, vocês já sabem, que é aquele processo fisiológico onde uma célula madura, né, de uma planta, ela retorna à condição de crescimento meristemático, certo? Então aqui alguns exemplos de berilina. A GA3 é utilizada em vários outros, tem outras funções, né, na agropecuária, que a gente vê com maiores detalhes na aula de hormônios. Outro regulador de crescimento, né, o etileno, né, geralmente o etileno tem pouco efeito, né, na questão do enraizamento. Tem alguns estudos que falam que ele induz, né, a síntese de auxina, então ele está atrelado indiretamente ao enraizamento com a questão da produção de auxina, né? E o último grupo, né, o grupo dos ácidos abscísicos. Então, geralmente o ácido abscísico na planta, ele tem algumas funções, né, como regulação sintomática, a questão do controle de queda de folhas e de frutos, né, de flores. Porém, no enraizamento, né, na estaquia, tem resultados ainda contraditórios, ok? Então, aqui só para vocês verem um resumo, né, dos hormônios envolvidos na regulação do desenvolvimento de raiz, para vocês verem que é uma questão ainda muito complexa, né, que tem muitos estudos ainda a serem feitos, estudos novos saindo recentemente também. Então, só para vocês entenderem que não é tão simples assim, né? Para vocês terem em mente que o principal é a auxina, né? Então, todos os hormônios, né, os bracinoteroides, que é uma nova classe de hormônios, né, ácido jasmônico, giberelinas, poliaminas, citocinina, etileno, eles estão envolvidos diretamente, né, na síntese, na biossina da auxina, no transporte, né, na sinalização. Então, é algo assim bem mais complexo que a gente pode classificar. Outro fator importante, a idade da planta matriz, né? Então, geralmente estacas de plantas, né, mais jovens formam raiz com mais facilidade, né? Por quê? Devido à questão da concentração endógena de auxina, né? Eu já falei que a produção de auxina são em conteúdos, né, em meristemas apicais, ok? Aqui o aumento da idade das plantas, né, diminui também compostos fenólicos, né? Então, são cofatores, né, que atuam sinergicamente com as auxinas para promover o enraizamento. Então, se eu tenho uma planta com estado avançado, eu tenho essa diminuição na capacidade de enraizamento, né? Outro fator importantíssimo, eu acredito, né, por experiência própria, que são as condições ambientais, né? Então, para a gente ver que se faltar água, né, a questão principalmente da umidade, né, envolvida nas condições lá da estufa, das condições de enraizamento propriamente dito, vai ter uma causa muito direta no sucesso do enraizamento, né? Então, estresse de água, né? Então, estacas túrgidas, ou seja, né, com presença de água, tem um maior enraizamento, né? Geralmente a gente tem que colher essas estacas lá no campo pela manhã, para não perder, ela não perder água, né? Não perder conteúdo de água nesse processo, nesse transporte até a gente fazer com que
fazer as estacas, né? Confeccionar as estacas e colocar para enraizar, né? Então o efeito do estresse sobre os níveis de ácido abscísico e também do etileno pode estar envolvido, né? Aqui temos também temperatura importantíssima, né? Vai depender da espécie, mas temperatura do ar entre 21 e 27 graus e à noite 15 graus, né? Temperatura do meio de enraizamento, então 18 a 25 graus para espécie de clima temperado, né? Temperado, e 7 graus a mais para as de clima quente, né? Então isso aqui vai depender da espécie. Então, se eu estou trabalhando com espécie de clima tropical, eu tenho que entender a fisiologia, eu tenho que entender as necessidades ambientais dela, né? Então, a questão de água, a questão de temperatura, né? Umidade. Então, é essencial que, quando a gente está trabalhando com estaquia, a gente tenha uma estrutura de sistema de nebulização, né? Por quê? Essa folha, geralmente trabalhamos com estaca com folhas, né? Essa folha ela não pode ficar exposta com radiação solar sem essa camada de proteção, né? Nesse filme d'água, porque senão ela perde água para o meio, né? Então ela perdendo água para o meio, essa folha ela vai cair, né? Então ela vai expressar o ácido abscísico, ela cai, né? Então aquela estaca que é uma estaca herbácea, ela não tem condição de enraizar, porque o meristema que ela está ali, estava com a auxina, se foi, certo? Aqui tem algumas espécies temperadas, tem aquecimento do leito, né? Do enraizamento. Outra condição, né, a irradiação, eu já falei para vocês na questão do fotoperíodo, né, quantas horas de luz, quantas horas de luz efetivas por dia, né, que estão sendo oferecidas. A questão do CO2, então, o enriquecimento do ambiente de CO2, né, em caso de vegetação, pode aumentar o número de estaca disponível por planta, né, devido ao maior crescimento, né? Claro, isso aqui na condição de pré-estaquia, certo? Então, se eu aumento a concentração de CO2, vai ter uma maior fotossíntese, então a planta cresce mais, eu vou ter um maior número de estacas para poder fazer essa estaquia. Tem alguns fatores também, como o estiolamento de plantas matrizes, né? Então, alguns estudos falam que aumenta o potencial de enraizamento dessas espécies, né? De difícil enraizamento. Então, a gente já tem estudos, né, com o estiolamento de castanha, né? Aumenta os tecidos parenquimáticos e reduz a formação de esclerêmica, né? Então, aumenta a sensibilidade dos tecidos à auxina, né? E reduz também a produção de lignina, que é um fator que a gente não quer que aconteça, né? Aqui podemos ver alguns trabalhos, né? O estiolamento de planta matriz e o uso do A e B no enraizamento de estaca de goiabeira, né? Aqui é o efeito do sombreamento. Então, o estiolamento é o que? Eu aplico um sombreamento e faz com que aquela planta ela cresça em direção à luz solar, né? Então eu faço esse estiolamento. O estiolamento está diretamente envolvido com a questão da produção de auxina, ok? Então a auxina, pessoal, ele é um hormônio fotoblástico, né? Que a gente chama. O que acontece? Ela tem fobia de sol, né? Ela é fotodegradável. Então por isso que quando tem ambiente de sombreamento, ela tem uma síntese maior, né, de auxina. Então ela esconde do sol, né? Aqui o efeito, né, de sombreamento, aqui com 0% de sombreamento, 50% de sombreamento. Tá vendo que houve um maior crescimento de raízes, né? Algumas práticas também que não tão comuns, mas que existem, né? Que é o anelamento.
anelamento do ramo, onde será retirada essa estaca, né? Bloqueia a translocação de carboidrato. Então o carboidrato está sendo produzido aqui em cima pelas folhas, então bloqueia, então esse carboidrato vai acumular aqui, né? Então acumular nessa parte do ramo, com isso aumentando essa capacidade de enraizamento dessas estacas, né? Então eu corto, né, a translocação de carboidrato, de hormônio, então eu vou ter uma concentração maior de hormônios aqui, né, de auxinas. O tipo de ramo é outro fator que a gente leva em consideração. Normalmente estacas de ramos laterais, né, enraizam mais facilmente que de ramos terminais, né? Os ramos terminais são aqueles ramos lá no final da planta, né? Então aqueles ramos baixeiros, eles têm uma menor incidência de luz, né? Num crescimento não tão desejável, por isso que ele enraiza menos, né? Ramos lenhosos, né? Estaca de base, né? Da base, enraiza com maior facilidade devido ao maior acúmulo de carboidratos, né? Por apresentar essas iniciais de raízes. Então, isso aí em ramos lenhosos. Ramos herbáceos, o ápice, eu já falei, enraiza com maior facilidade devido à maior concentração de auxina, né? Os ramos vegetativos enraizam mais facilmente do que ramos floríferos. Por quê? As flores, eles são drenos preferenciais. Então, tá uma competição ali, né? Com os fotoassimilados. Época do ano também é um fator que interfere no enraizamento, né? Então, em espécies tropicais, após um fluxo de crescimento, né, com os ramos parcialmente maduros. Então, em espécies tropicais, na época do fluxo de crescimento, geralmente primavera-verão, né? Em espécies decíduas, ou seja, que caem as folhas, né, na época do outono e inverno, desde o início dessas quedas das folhas, né, até o início do desenvolvimento das gemas. Durante a primavera e o verão é possível coletar estacas, né, mais herbáceas ou semilenhosas. Então vai depender também da espécie que a gente está trabalhando para observar a melhor época do ano, né? Então, geralmente o armazenamento de estacas ele pode ser feito, né, coletar no início do dia, porque tem a maior turgidez, e a gente pode armazenar a uma proximidade, né, a umidade próxima a 100%, temperatura de 4 a 8 graus, né? Durante o armazenamento, de alguns dias até meses, depende das reservas de carboidrato, né, tolerância ao frio e assim por diante. Mas não é uma prática tão usual no meio, ok? Aqui a gente está vendo tratamento com auxinas, né, que é bastante difundido. Então a gente tem que fazer, né, faz essa remoção das folhas inferiores, né, a imersão da base, né, da estaca no produto. A gente pode ter essa auxina ela em volta com talco, né, ou mesmo uma auxina produzida, né, diluída em álcool, né, que é a constituição, como que a gente faz para esse tratamento, né? Então a gente pode fazer dessas formas, né? Geralmente a estaca é imersa, né, por alguns segundos. Então se eu estou trabalhando com uma concentração muito elevada, vamos 2.000, 3.000 miligramas por litro, né? Geralmente essa imersão é de poucos segundos, de 5 a 10 segundos, né? Então quanto maior a concentração, menor é o tempo de exposição, ok? Então aqui depois desse tratamento a gente já coloca diretamente no substrato, né? Pode ser substrato comercial ou areia, né? Aqui para vocês verem algum exemplo, isso aqui é um exemplo de um experimento meu na tese de doutorado, né? Trabalhei aqui com vários genótipos, né? Isso aqui eu estava testando, eram genótipos do banco de germoplasma, né, de pêssego. Eu estava testando essa viabilidade aí, a condição de enraizamento desses genótipos comparado com
com uma variedade já comercial, né, de porta-cheiro, que é o quinal. Então, só para vocês terem noção que a coleta dos ramos, né, trabalhei com ramos semi-lenhosos. Aqui a confecção das estacas, né, esse aqui é o corte, né, que eu falei no início lá da aula, aquele ferimento na base da estaca para expor o câmbio vascular ao tratamento do hormônio, né. Eu padronizei estacas de 15 centímetros e 8 milímetros de diâmetro, né, com lesões na base. Tratamento por imersão de 5 segundos, né, concentrações de 0 até 4.000 miligramas por litro do ácido indolbutírico, né, que é a auxina artificial, ok? Aqui temos, né, a substrato. Eu trabalhei com areia lavada. Isso aqui não era areia, mas só para demonstrar. Era a caixa, né, o recipiente que a gente utilizou. Isso aqui eu confeccionei para facilitar, né? Então tinham 40 furinhos aqui. Então dava para colocar 40 estacas por caixa, né? Foi mantida em casa de vegetação por 59 dias, né? Nebulização intermitente, ou seja, o sistema de irrigação acionava 10 segundos a cada 5 minutos, né? Ficava ligado. E a gente coletou dados, né, de temperatura e umidade relativa. Aqui só para vocês ambientarem, né? Trabalhei com DIC no esquema fatorial, né, 6 genótipos e 5 concentrações, sendo 5 repetições e 8 estacas por unidade amostral, ou seja, 40 estacas, né, por tratamento. Aí eu avaliei estacas enraizadas, número de raízes, né, comprimento médio de raiz, matéria fresca e assim por diante, né. Rodei a estatística, né, então lembra lá dos caracteres quantitativos e qualitativos, né? Para os caracteres qualitativos, no caso, os genótipos, eu rodei um teste de Turing, né? E para as doses, análise de regressão, fator quantitativo, né? Olha aqui para vocês verem a temperatura, né, e a umidade relativa ao longo, no período do experimento. Aqui foi quase no início do inverno, né? Início do inverno. Então a gente pode observar que as temperaturas são bem amenas, né? Na temperatura máxima aqui é 24 graus. Porém, por quê? Devido também à nebulização, né? E a umidade sempre acima de 70%, né? Com 70% para cima. Então isso é importantíssimo no sucesso, né, do enraizamento, principalmente nas horas mais quentes aqui do dia. E aqui temos alguns resultados, né, que não vem ao caso, mas são os genótipos, né, com os melhores resultados. Aqui a regressão para as doses, né, a gente obteve uns 76% de enraizamento, né, na melhor cultivar, nesse genótipo 102.1. Então, para estacas, né, para esse tipo de estaca foi um resultado excepcional, porque acima de 70% tá muito bom, né? Então a gente obteve alguns resultados bastante interessantes, né? Vocês podem observar aqui o enraizamento dessas estacas, certo? E aqui depois do transplantio dessas estacas para os saquinhos. Então, pessoal, esse seria o nosso momento aqui, finalizando a parte de estaquia, com os fatores e também, né, com alguns exemplos práticos da estaquia, ok? Um método muito simples, porém que envolve bastante conceito, né, fisiológico, anatômico, né, principalmente a questão hormonal, né, o balanço hormonal, que a gente tem que ter bastante cuidado, ok? Então, isso aqui a gente finaliza e espero que vocês tenham compreendido bem
sobre o processo de estaquia. Então, um forte abraço e até a próxima videoaula.